Pessoal, boa noite. Obrigado pela participação de vocês aqui presentes e quem está nos acompanhando também pelo Facebook. Queria agradecer ao Antônio Márcio, professor Antônio Márcio, pela atenção de vir aqui dividir conosco um pouco do conhecimento dele, em especial sobre empreendedorismo. Nós temos certeza que nós vamos sair daqui com muitas ideias boas, com novos conhecimentos. Queria agradecer também ao André. Obrigado, viu, André, porque está transmitindo essa apresentação pelo Facebook. Bem, devagar nós estamos retomando as nossas atividades aqui no auditório da Associação Comercial. Depois desse longo período, a gente está fazendo essa retomada e dessa maneira híbrida. Algumas pessoas aqui presentes e outras nos acompanhando pelas redes sociais. E parece que está dando certo e nós vamos continuar assim, e se Deus quiser até passar essa fase e a gente retoma com as atividades presenciais aqui. Então, mais uma vez, Antônio Márcio, obrigado pela atenção, uma boa palestra para você, e uma boa apresentação para você e uma boa palestra para todos que estão nos acompanhando. Obrigado, Geraldo, obrigado a todos. Vocês estão acompanhando a gente no Face. Eu não sei, André, se alguém pode mandar alguma pergunta, aparece aí para você alguma coisa. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, o André está ali monitorando e a gente pode conversar no final, tá bem? Com muita alegria, eu estou aqui na Associação Comercial para contar um pouquinho dessa minha história, né? Que, na verdade, como aconteceu essa história de um professor no espaço, né? Eu costumo dizer assim, nossa, um professor do sul de Minas chegou no espaço, como assim no espaço? Por que eu tô com esse macacão, né? Eu gosto muito desse nome, um professor no espaço, a teacher in space, mas eu gosto de um outro, né? É um outro nome para essa conversa nossa. Como é que eu tive que me reinventar? Como é que eu tive que mudar o meu caminho? E como eu tive que me tornar uma espécie de professor empreendedor, né? Então eu vim aqui compartilhar com vocês essa história. Como é que essa história começou? Aonde ela começou, né? Então esse sou eu. Eu estive na NASA em 2017. Depois eu voltei para a NASA em 2018. E aí voltei mais uma vez em 2020. E esse ano, por causa da pandemia, voltei virtualmente, nós e todos os professores, né? E se Deus quiser, 3 a 5 de fevereiro de 2022, voltamos de novo para lá, só que presencialmente de novo, né? Então essa história começa onde? Começa com esse bolso, né? Da escola onde eu estudei, do Major Pereira. Eu costumo fazer palestra para muitos alunos de escola estadual, né? Um dos meus objetivos é de levar a história e mostrar para eles que eles podem chegar aonde eles pretendem chegar. Então eu gosto de mostrar para eles que eu vim de uma escola estadual, né? Eu estudei no Major Pereira e ali eu botei uma foto da escola, basicamente de 78 a 1984, né, onde muitos aqui também já devem ter estudado no Major. E aí eu começo a minha história contando, porque quando eu entrei no Major Pereira em 78, foi o único 0 que eu tirei na minha vida, né? Foi numa prova de inglês, eu tinha 12 anos, eu fiquei chocado, né? Meu pai ficou desesperado e na época a gente tinha um curso de inglês na cidade chamado IASES. Meu pai teve que me matricular, porque não tem como. Como que você tirou 0 numa prova, né? E por que eu gosto de começar assim? Porque foi essa atitude de ter me colocado para aprender a falar inglês com 12 anos que me possibilitou depois voltar para a NASA, porque um dos critérios para você ser escolhido para ir para a NASA seria que você falasse inglês, né? Então eu costumo muito falar com os alunos com quem eu converso que inglês é hoje fundamental para abrir as portas. E ali comecei com 12 anos a estudar inglês, ótimo. E aí, lógico, o processo natural era eu continuar fazendo a faculdade do curso técnico que eu fazia. Eu acho que o Lucas deve lembrar, na época dos anos 80, o Major Pereira, ele era curso técnico, não era ensino médio. E o nosso era curso técnico em arquitetura. A gente aprendia a fazer planta, né? E aí, lógico, qual foi o caminho meu? Fui direto para fazer engenharia civil. E aí entrei para fazer engenharia civil muito novo, né? Eu tinha acabado de fazer 17 anos, entrei para fazer engenharia civil. E quem pagava a faculdade de engenharia civil para mim era minha avó. Na época, meu pai não podia pagar e estava adorando, o curso era fantástico, eu adorava fazer engenharia civil, só que você começa a questionar, né? 17 anos, nossa, sua avó paga para você, né? Isso aqui não tem uma maneira de eu ganhar um dinheirinho?
E eu morava perto do mercado, e o caminho que eu fazia, entrava na Xavier Lisboa, cruzava o Colégio das Irmãs e caía na FEP. Aí um belo dia eu passei na frente dessa casa, né? E lá tinha uma faixa, né, escrito assim, futuras instalações da escola do CCA. Aí eu falei assim, nossa, meu pai pagou para eu aprender a falar inglês, eu sei falar inglês, já sei. Vou entrar aqui e vou perguntar, será que vocês estão precisando de um professor? E entrei, era maio de 84. Aí eles anotaram meu nome, falaram, ó, nós vamos abrir em agosto, se a gente precisar, a gente liga para você. Ótimo, continuei minha vida, fazendo faculdade, ótimo. Chegou em julho, eles me ligaram, ó, a gente vai fazer um treinamento, você está interessado? Falei, ó, ótimo, tô. Fiz o treinamento, aí no final do treinamento, olha, nós gostamos muito de você, então você vai fazer, nós vamos dar uma turma para você. Então eu comecei a dar aula, né? Eu peguei essa turma, comecei a dar aula com 17 anos, né? Em 1984. E eu fiquei extremamente encantado com a possibilidade dessa turma de eu dar aula. Achei aquilo o máximo, né? Aí chegou no final do ano, meu pai me chamou e falou, olha, a faculdade está muito cara, sua avó não vai poder pagar mais para você, né? Falei, nossa, espetáculo, não tem problema. Eu não quero mais, eu não quero ser engenheiro. Eu gostei, eu quero ser professor. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer vestibular para letras, o curso é mais em conta, eu acho que dá para a gente pagar, né? Minha avó, o senhor e tal. Fiz o vestibular. Passei. E aí, na semana da minha matrícula, cheguei para meu pai e falei, preciso pagar a matrícula, né? Aí meu pai falou assim, olha, pagar para você fazer curso e ser professor, eu não vou pagar. Mas, se você quiser, a gente paga mais um ano de cursinho e você entra na Unifei, que era federal. Aí, imediatamente, eu tive um plano sensacional. Falei, não vou passar. Né? Aí vou fazer o cursinho, porque eu não tinha condição de pagar a faculdade, não tinha 2 turmas ainda, estava começando. Vou fazer o cursinho, né? E aí eu não vou passar, lógico. Não tem condição de eu passar. E aí meu pai vai ter que deixar eu fazer letras. Né? Fiquei triste? Não, posso ter ficado, mas esse era o meu plano. E aí chegou no final do ano, eu passei, né? E aí eu passei e não tinha mais conversa. Aí eu tive que fazer engenharia e me formei em engenheiro mecânico em 24 de julho de 1993. Eu costumo dizer que se alguém achou o meu diploma, por favor, guarde. Eu não quero saber onde ele está, né? Porque, na verdade, eu não sou um engenheiro. Né? Eu sou formado em engenharia, mas eu sou um professor desde sempre. E nesse período que eu estudei na Unifei, eu comecei a dar aula em outras escolas, comecei a dar aula no 19, comecei a dar aula no Caro. Quem lembra, no Carneiro Júnior à noite tinha o 7 de setembro, comecei a dar aula lá. Aí eu dei aula no CCA, eu já era professor, dava aula em um monte de escola. Então eu só estava esperando aquele momento para eu poder fechar e me dedicar a ser professor integralmente. E aquele sou eu, né? Começando a trabalhar. Mas aconteceu uma coisa interessante. Em maio, um pouquinho antes de eu formar, começou uma pressão absurda para mim. Vinha parente, vinha conhecido, e falava assim, você vai formar engenharia mecânica na Universidade Federal e vai deixar de ser engenheiro, ganhar rios de dinheiro para ser professor e ganhar pouco? Como que você vai fazer? E aquela pressão foi aumentando, aquela pressão foi aumentando. E na época eu namorava a Lu, e ela fazia letras. Então, eu ia buscar ela todo dia na faculdade e aproveitava e conhecer todos os professores de letras. Porque eu era professor de inglês, talvez eu ficava encantado com aquilo e eu fiquei amigo de vários. E nessa época, em maio, eu encontrei no corredor uma das minhas grandes inspirações, né? Professor Heraides Rabelo. E aí, eu não sei porquê, naquele dia que eu encontrei com ela no corredor, eu falei, professora, estou num dilema. Eu amo ser professor, eu quero ser professor, mas aí está todo mundo cobrando que eu tenho que ser engenheiro, que vai ganhar dinheiro. Aí ela falou assim, Antônio Márcio, essa frase eu repito 2 vezes na minha palestra. Antônio Márcio, quem trabalha por dinheiro não vale o dinheiro que ganha. Eu vou repetir, que foi muito marcante. Quem trabalha por dinheiro não vale o dinheiro que ganha. Naquele momento, não precisei mais questionar nada, eu já tinha certeza, e eu passei a dedicar a minha carreira a ser professor. E aqui sou eu, né? Eu era professor básico, né? Sou eu antigamente, né? Lá no 19. De 93 a 2016, eu era aquele professor. Cadê a apostila? Abre, prepara a apostila, faz os exercícios, os alunos vão fazer a prova, vão fazer o exercício. Professor, classe, normal, todo mundo igual. Nada era tão diferente. Só que aí, em 2016, uma colega minha de trabalho, que ensinava empreendedorismo, falou assim, Antônio Márcio,
Você sabia que tem uma multinacional chamada Honeywell que manda para a NASA todo ano 200 professores de graça? Eu falei, opa, de graça? Me dá o site aí. Fui lá pesquisar. Esse era o link. Você é um professor de matemática? Você é um professor de ciência? Opa, me encaixo. Sabe falar inglês? Vamos preencher. E aí fui pesquisar o que era, né? E aí eu descobri que a Honeywell, desde 2004, quando o programa foi criado, mandou mais de 3 mil professores de 67 países, todos os estados americanos, para fazer o treinamento na NASA. Aí você acha que eu realmente, naquele momento, estava pensando no treinamento? Claro que não. Estava pensando na viagem de graça. Pensei, nossa, o que eu vou trazer dos Estados Unidos? Faz tempo que eu não vou, né? Tudo pago, né? Na faixa. Então vamos lá. Beleza. E aí, o que aconteceu? O resultado saiu em janeiro. Tal semana. Eu fui lá, preenchi os papéis, respondi tudo. E janeiro ia ser o resultado. Segunda eu olhei, nada. Terça eu olhei no e-mail, nada. Quarta, meio da semana, nada. Falei, gente, ninguém vai olhar para nós, né? Sul de Minas, escolher um professor daqui para mandar para a NASA. Quinta, nada. Sexta eu deixei para ver 10 da noite. Falei, é o último horário que eu vou ver. E aí não tinha nada, né? Mas aí no sábado de manhã, eu abro o meu e-mail, com um dia de atraso, vem dizendo que eu tinha sido escolhido, né? Aí eu falei, opa, então a viagem vai se tornar real. Oba, o que eu vou aproveitar? O que eu vou curtir nessa viagem, né? E aí chegou eu, em junho de 2017, fui para a NASA. NASA, junto com 45 estados, né? E eram 33 países. E aonde eu fui? Aí que a gente tem que tentar entender o seguinte. Quando a gente pensa em NASA, a gente pensa em lançamento de foguete, pensa em Flórida, pensa em Houston. Só que tem mais de 30 NASAs espalhadas pelos Estados Unidos. Cada uma tem uma função. Aí onde eu fui era uma cidade chamada Huntsville, que fica no Alabama. Hoje a gente chama aquela cidade de Rocket City, a cidade foguete. 70% de todos os engenheiros aeroespaciais estão lá, né? E esse é o lugar onde eu fui, Space Camp, uma visão de lado e uma visão de cima. Foi lá onde o Saturno V foi criado, foi lá que o planejamento do Apollo, a missão para a Lua, foi criado, lá que o ônibus espacial foi projetado, e é lá que hoje o SLS, que é o novo foguete que vai mandar o homem para a Lua, está sendo projetado. Então, aqui foi o lugar onde eu fui fazer o meu treinamento. E aí, essa é a foto do meu primeiro dia. No dia que eu cheguei, né, ali no fundo é o refeitório, onde a gente almoçava e jantava. Você vê que todo dia eu passava debaixo desse ônibus espacial. Esse nunca foi para o espaço, esse é o Pathfinder. Foi o primeiro protótipo, ele é feito de madeira e de aço. Ele nunca foi, ele foi criado para ver, tem jeito, a aerodinâmica dele funciona. O tanque laranja no meio e os dois boosters, que são os dois foguetes, um de um lado ou do outro, você não vê, já foram usados em missões. Foram recuperados, estão hoje lá com o museu a céu aberto. Então a gente passava todo dia ali para a gente ver. Esse era o grupo do primeiro dia meu, a gente teve que fazer uma foto, esse era o grupo só da América Latina, né? Aí eu gosto de botar essa cara, que é muito legal. Chego eu, aquele professor que ganhou uma viagem na faixa. Eba! Chego no primeiro dia, primeira aula que eu tive, tirei essa foto na minha primeira aula. Aquela professora lá embaixo estava ensinando a gente como que a gente podia, quando a gente voltasse para o nosso país, trabalhar com microgravidade, gravidade, leis de Newton, ação e reação, para crianças de 8 anos. O choque começou ali. Meu Deus, como eu vivo num lugar atrasado. Nós ensinamos isso no ensino médio. Para 15 anos, criancinhas de 8 anos já têm contato com leis de Newton, com gravidade, com espaço. Sim, de uma maneira interessantíssima, na prática. Nada de fórmula decorada, nada de prova aplicada, prático. Eu costumo dizer que esse dia, aquele professor que ganhou uma viagem de graça morreu. Enterra Antônio Márcio. Aqui nasceu um cara novo, que no tomado pelo choque, eu falei, eu não posso mais continuar a ser quem eu era. Eu não posso voltar para o Brasil e continuar com o mesmo tipo de educação, com o mesmo tipo de propósito, se eu quero que o meu país caminhe para uma educação de qualidade. E aí eu passei a sugar tudo que aquele treinamento me dava, né? Então, algumas lições que eu aprendi. Por exemplo,
esse senhorzinho aqui, eu coloco ele sempre que ele foi muito importante para mim. Eu estava andando um dia, ele estava paradinho assim, de jaleco, né, ninguém falando com ele. Aí, olhei o nome dele assim no jaleco, googlei o nome dele e vi que esse senhor, ele foi engenheiro de todas as missões do Apolo. Ele viu o homem para a Lua, grudei no senhor, falei, podemos conversar? Aí ele sentou, claro, eu sou do Brasil, fiquei batendo um papo com ele, tentando, como é que foi a exposição do homem na Lua, Apolo, ele super solícito, ele era voluntário, que quando se aposenta você pode voltar a ser voluntário. Começou a me explicar tudo. Aí no final eu não aguentei, falei para ele assim, eu preciso fazer uma pergunta, senhor. Mandar o homem para o espaço nos anos 60, nossa, não tinha tecnologia, não tinha internet, não tinha computador, tudo conta na mão, aquelas, nada muito exato. Vocês nunca acharam que era impossível? Aí eu lembro que ele olhou assim no meu patch aqui, falou assim, Antônio, só existe o impossível se você não tentar. Acabou. Todas as vezes que eu saio, porque na verdade eu estou contando para vocês uma parte do que eu faço com os alunos. Quando eu saio para conversar com os alunos, por exemplo, amanhã cedo eu vou estar falando com não sei quantos alunos online de uma cidade no Mato Grosso. Quarta-feira passada eu estava conversando com alunos de Brasília. Na quarta anterior, no Pará. Então a minha missão é essa. Então quando eu converso com os alunos, eu falo para eles assim, você, principalmente aluno do Estado, eu gosto muito desse aluno que precisa. Alguém falou para você que é impossível você correr atrás dos seus sonhos? Não deixe. Não deixe. Se alguém falasse para mim que era impossível, seu professor não teria ido para a NASA. Então não deixe, guarde, não existe a palavra impossível. Você tem que correr atrás, você tem que sonhar e lutar. Então essa foi uma lição muito importante do senhor, de um voluntário que estava por ali, né? Depois, no meu ano, esse sou eu sentado aqui, na hora que eu tirei a foto, no meu ano, o astronauta que fez a palestra para nós foi o Michael Foreman. E no final, ele dá uma foto autografada para você. E a minha tinha escrito a seguinte mensagem, Dream Big, sonhe grande. Essa é a segunda lição que eu levo para os meus alunos quando eu converso com eles. Qual é o seu sonho? Eu lembro direitinho uma vez que era sexta de carnaval, uma professora pediu, você pode fazer uma palestra para os meus alunos da zona rural da Barra, porque lá quando acaba o ensino médio, eles querem parar de estudar, eles precisam ser motivados. Falei, com o maior prazer. Sexta de carnaval, caí na chuva que Deus dava, enfrentamos quase 1h30 na lama para chegar na Barra. Eu fiz uma palestra para 17 alunos. Aí eu lembro quando eu virei para eles e falei assim, qual é o seu sonho? Você pretende fazer uma faculdade? Quem disse para você que é impossível você fazer uma faculdade? Sonhe, corra atrás, vá atrás dos seus sonhos, os seus sonhos. Sonhe grande. Sonhar grande não é sonhar impossível, é sonhar algo que você quer para a sua vida. E é isso que a gente começou a fazer e passar essa mensagem para todos. Talvez eu ter voltado 4 vezes para a NASA porque eu continuei acreditando que não existe impossível. Eu continuei acreditando que eu tenho que sonhar grande o tempo inteiro, né? E aqui são algumas fotinhos dos momentos que eu passei nessa primeira vez, né? Junto do Apolo 16, foi a penúltima vez que o homem foi para a Lua. Eu perto de uma pedra da Lua, você vê que é um vidro blindado 2 vezes, você não pode nem botar a mão, né? Agora a gente tem algumas fotos. Eu aprendi a fazer foguete, né? Sou eu com um grupo de professores. Ali é o nosso lançamento de foguete. Eu pude fazer um treinamento de missão. Então tinha hora que eu estava na base coordenando o voo, né? E tinha hora que eu estava dentro do voo. A gente tinha que aprender a fazer o ônibus espacial voar, seguir todos os trâmites, tudo. Foi muito legal essa minha participação. Tive que fazer um treinamento. Quando a nave cai, eu tive que aprender a sobreviver na hora também, que a gente cai na água, né? Foi bem legal, né? Algumas atividades que eu fazia com os outros professores, está vendo o intercâmbio? Tudo atividades práticas. Você não vê ninguém falando prova, não existe. Como ensinar a ciência de maneira prática, né? E mais algumas fotos em alguns locais importantes. Pude experimentar andar na gravidade da Lua, aquela máquina é uma máquina que faz com que eu imagine que eu estou na Lua. Dificílimo. Você levanta a perna, você cai para trás, é bem emocionante você experimentar isso daí. Cheguei perto do maior foguete, né? Quem já lembra quando o homem foi para a Lua? Última vez que o homem foi para a Lua foi na Apolo 17. Aí já tinha ganhado a corrida espacial, não tinha mais que vencer a União Soviética. Aí para que eu vou gastar dinheiro indo para a Lua? Parou o homem de ir para a Lua. Só que sobraram 3 foguetes que não tinham sido usados.
Então, um está no Alabama, um está em Huntsville, está ali, ó. Outro está em Houston e outro está na Flórida. Então, são foguetes que você pode chegar perto dele e ver esse monstro que é. E algumas outras fotos. Quarentena, quando eles chegaram da Lua, ninguém sabia se tinha chegado com vírus. Então, Armstrong, Buzz tiveram que ficar ali dentro. Alguns trajes espaciais da época, um rover, módulo lunar, algumas coisas que são características do espaço que eu pude acompanhar, né? E aí, alguns foguetes que ficam do lado de fora. Lá dentro, eles têm uma réplica da estação espacial, em que eu tirei uma foto de lado, deixa eu ver, de cima, isso. E de dentro, a gente faz algumas atividades lá dentro, como se a gente estivesse, só que com gravidade, né? Se a gente estivesse fazendo algumas atividades lá no espaço. E aqui é a minha formatura, né? Esse é o dia que nós nos formamos, eram 100 da primeira semana, 100 da segunda semana. E aqui, de novo, a foto. Olha o tamanho do Saturno V, você só vê 2 motores, tem mais 3 para cima, né? E essas duas pessoas aqui, a Marian e a Meredith, elas são embaixadoras. Elas voltaram depois para coordenar o grupo, que elas foram escolhidas para voltar, né? E aí, sou eu no dia da minha formatura, quando a gente terminou o treinamento. E eu gosto de botar essa faísquinha pelo seguinte: vou voltar de novo. Aquele professor que ganhou uma viagem na faixa, que ia trazer uns produtos eletrônicos, morreu. Então, ali era um outro cara sugando tudo. E o que eu vou fazer com todo esse conhecimento quando eu chegar ao Brasil? E essa fagulha está para mostrar pelo seguinte: quando você é embaixador, você volta e você conta como é que você voltou mudado. E a Marian, que é a embaixadora do meu ano, eu tirei uma foto dela, ela era da Filipinas. Então, quando ela voltou, ela não conformava que tinha uma ilha das Filipinas que as crianças não sabiam ler e escrever. Então, ela pediu licença e ficou 1 ano ensinando aquelas crianças a ler e escrever. Por isso que ela foi escolhida para voltar para ser embaixadora. E aí, tomando café no outro dia com ela cedo, eu sentei do lado dela e falei assim: Marian, eu não sei ainda o que vai acontecer comigo quando eu voltar para o Brasil. Minha cabeça está pegando fogo, mas eu só queria agradecer porque algo do que você me contou me fez mudar mais ainda. Eu tenho que voltar para o Brasil e fazer alguma coisa de diferente, né? Beleza, aí eu cheguei, né? Cheguei em julho, aí em agosto fui recebido pelo prefeito, pelo vice, pelos secretários, que eles queriam saber como é que tinha sido essa minha experiência na NASA, né? E aí, quando eu estava indo embora, o prefeito me acompanhou até a porta e ele falou uma coisa que eu não esqueço. Ele falou: Antônio Márcio, nossas portas estão abertas. Eu falei: opa, nossas portas estão abertas? Cheguei em casa, virei para o meu filho João Eduardo, está até aqui comigo aqui, falei: João Eduardo, tive uma ideia. Juntei a palavra conhecer com a palavra ciência, criei a palavra conheciência. Acho que eu vou ensinar ciência para as crianças mais carentes do município. Você cria um logo para mim? Aí o João Eduardo criou esse logo para mim, que virou o símbolo do Conheciência. Aí, chegou em outubro, eu fiz uma reunião com os meus alunos do 19. Falei: ó, gente, vocês topam criar um grupo para a gente, a cada 15 dias, passar uma tarde na escola municipal com as crianças mais carentes, para a gente ensinar ciências para elas? Por que a escola municipal e por que o 5º ano? Porque era o último ano delas na escola municipal. Então, a gente queria lançar a semente do gosto pela ciência, para que quando ela entrasse no Estado, pronto, ela já estava com aquilo: eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um cientista, eu vou ser um professor. Vocês topam? E o mais legal, gente, não vale nota, não vale conceito, não vale nada. É pelo prazer de você estar lá. E vocês topam fazer isso comigo? Esse era o meu primeiro grupo. Olha a data, 27 de outubro de 2017, quando eu voltei. Aí aquele grupo topou, aquele grupo pequeno. Aí beleza, onde nós vamos? Escolhemos a Geraldo Cerávulo. Quem conhece Itajubá é aquela lá em cima mesmo, quando você vai no Morro Santo Antônio, você sobe, é lá em cima, bem afastado. Então foi lá que é a escola piloto que a gente levou o projeto. E esses são meus 4 alunos que foram comigo fazer a primeira visita na escola, com a diretora e a coordenadora. Vocês pode fazer, a gente pode fazer isso, a gente venha. E isso vai virar uma feira. Nós vamos fazer as crianças fazerem ciência na prática. Podemos? Claro, à vontade. O número aumentou. Então, aquele primeiro grupo de 35 virou isso: física, química e biologia, né? Aquele ali é só o de física. E fomos nós lá, ensinar ciências. E esse era o nosso primeiro grupinho, os 2 5º anos do Geraldo Cerávulo. E nesse dia que eu tirei a foto, foi muito interessante que um deles falou assim: ô tio, você leva essa foto nossa para a NASA um dia? Eu falei: nem podia imaginar que eu ia voltar. Eu falei: tá, o tio tira a foto e leva para vocês quando eu voltar, né? E aí, esse é o primeiro dia. Esse é o dia que nossos alunos começaram a ensinar
os alunos da Geralda Seravo. Se você olhar as fotos, você não me vê. Não sou eu que estou ensinando. É o nosso, se você olhar aqui, ó, o nosso aluno da rede privada que ele se preparou para ensinar o aluno da rede pública. É um compartilhamento de conhecimento. No dia que terminou esse evento, no dia que terminou a última equipe de falar, eu não consegui falar. Eu chorei convulsivamente na frente deles, igual criança. Eu falei assim, gente, vocês me deram o dia mais feliz da minha vida. Vocês mostraram que vale a pena ser professor, porque vocês sentiram empatia, vocês compartilharam conhecimento, que é o que é mais rico, e sem valer nada. E esse momento, e a gente viveu cada momento nesse período, nesse primeiro ano, porque nesse primeiro ano, por exemplo, teve um dia que a gente chegou sexta-feira, de 15 dias, uma equipe de meus alunos veio falar, Antônio Marcos, pode verificar por que meu aluninho que faz comigo não veio? Aí eu fui lá na diretora, ó, tá faltando um hoje. Aí a diretora ligou para casa da mãe para saber por que ele não estava lá. Aí a mãe respondeu, falou, olha, eu tenho 7 filhos, eu estou passando fome essa semana. Então, para que meus filhos não passassem fome, eu dividi eles em cada casa. Então, cada filho meu está num lugar para poder comer essa semana. Então, ele não está hoje aí porque ele está longe. Ou ele comia ou ele ia aí. Aí eu contei para as minhas meninas da equipe. Elas começaram a chorar. Mas elas choravam. Eles nunca viram essa realidade. Aí depois que elas choraram, eu falei, e agora? Nós vamos fazer o quê? Eu não precisei falar nada. No outro dia, tinha 2 cestas básicas prontinhas na casa do menino que elas providenciaram. Então, elas acham que elas não... Houve uma troca imensa, elas aprenderam também. Nesse ano, outubro, o Antônio Marcos, a gente pode fazer uma festa do Dia das Crianças para eles? Ó, isso não faz parte do Consciência, eu não posso estar aqui, que eu vou estar trabalhando. Vocês ligam de fazer sozinhos? Não, a gente cuida. Fizeram a festa das crianças, passaram a tarde lá, levaram 700 lanches. Mágico, palhaço, pula-pula, tudo que você possa, brincar a tarde inteira. Eu não precisei ensinar isso. Eles viram que isso fazia parte, mas eles aprenderam muito mais, eles viram alguém que tinha necessidade maior. E aí, foi a minha... Nesse momento foi, nossa, então eu estou fazendo algo de interessante. E aí eu comecei a contar essa minha aventura, que eu falei, beleza, ótimo, meu aluno da escola particular, ele está levando ciência para o aluno da escola pública, do município, perfeito. Mas e os das outras escolas? Será que eles não precisam sonhar também? Será que não está na hora da gente dar um estímulo? Eu comecei. Essa foi a primeira escola que eu falei, foi em fevereiro de 2018. Ô, Gustavo, posso contar a minha aventura na NASA para a sua escola? Pode, Antônio Marcos, será um prazer. Essa foi a primeira, eu quero que você guarde, então, fevereiro de 2018. Depois eu conto onde nós estamos agora. E a partir dali, eu saí com Consciência e saí contando a minha aventura para essas pessoas, né? Aí, na verdade, isso aí começou em 2018, aí chegou em novembro, veio um e-mail dizendo para mim, agora que você veio, você quer se candidatar a embaixador? Aí eu falei assim, nossa, acabei de chegar, cheguei em julho, a minha embaixadora voltou 3 anos depois, a outra voltou, acho que 2 ou 4 anos depois, não deu nem um ano que eu voltei. Mas aí eu lembrei do Senhor. Ele falou o quê? Já tentou? Como é que você vai falar que é impossível? E eu lembrei do astronauta. Vamos sonhar, Antônio Marcos? Vamos sonhar grande? Não deu outra. Preenchi os papéis, contei sobre o que eu estava desenvolvendo do Consciência. Consciência nem tinha virado feira ainda. Ele estava só nos alunos ensinando. E aí, para minha alegria, em abril de 2018, veio dizendo que eu tinha sido escolhido para voltar menos de um ano depois como embaixador, né? Foram 45 estados, 35 países, e o que é mais legal, e isso que eu trago com orgulho para Itajubá, para onde eu estudei, né? Foram 1.700 professores do mundo que se candidataram a embaixador, eram 8 vagas a 200 por vaga, mais que curso de medicina, tá bom, né? E aí, eu fui o primeiro embaixador brasileiro e, para nossa tristeza, o último, porque acabou o programa. Então, eu fui o primeiro e último, que depois dessa minha turma, houve uma reestruturação, eles não mandam mais professores para fazer o treinamento, né? Aí fui lá, junho de 2018, no dia que eu cheguei, eu e os outros 3 embaixadores comigo já tinha Dream Big, sonho grande, parecia que era algo assim, olha, para te receber, lembra que você sonhou grande? E voltou eu lá, 2018. Agora como embaixador a gente faz pose, sabe, gente? E quando a gente era só professor, agora no embaixador tem todo um esquema, tinha que fazer foto toda hora, tinha que toda uma divulgação, né? E aí, agora como embaixador, você lembra do meu primeiro astronauta, que eu só ganhei uma foto autografada, agora quando é embaixador você conversa com ele depois e tal. E uma coisa que me chamou muita atenção, que na hora que a gente foi conversar com eles, aí todos os professores foram embora, ficou só nós com ele.
de onde você é? De onde você é? De onde você é? Aí chegou para mim falando, de onde você é? Eu falei, de todo o Brasil. Ele falou, eu já estive lá. Eu pensei assim, foi no Rio de Janeiro, né? Foi no Carnaval e tal. Você foi visitar o Rio? Eu falei, não. Eu falei, onde você teve em São Paulo? Não, fui para a Amazônia. Eu falei, nossa, mas eu nem nunca fui na Amazônia. Você foi visitar a Amazônia? Não, eu morei lá. Eu falei, morou? Sim, morei 7 meses. Aonde? Numa tribo. Eu falei, não, explica direito. Aí eu fui entender uma coisa interessante. Quando você vai para o espaço e volta e deixa de ser astronauta, você não tem jeito de ser diferente porque você viu a Terra lá de fora. Então você acha que você tem que fazer, todos voltam e fazem alguma coisa pelo planeta. Então esse astronauta morou 7 meses numa tribo da Amazônia para ensinar aquela tribo a plantar sem destruir a floresta. Ele não é brasileiro, ele é americano. Ele ficou 7 meses lá, tentando conscientizar aquela tribo a não desmatar, a fazer um cultivo. Linda a história dele. Ele falou assim, eu recebi uma medalha de um presidente, acho que é Fernando Henrique. Eu falei, Fernando Henrique Cardoso, isso, ele me deu uma medalha. Olha, até uma medalha o homem ganhou, né, pelo trabalho que ele fez. Pude andar no multi-eixo, né, fui experimentar como é que é ficar fora do controle numa NASA. Pude mergulhar num tanque, tentar mergulhar num tanque de 6 metros, né, para simular a falta de gravidade. Sou eu no raso, você não vai me ver no fundo, porque eu afoguei. Aí, como eu afoguei, achei que fosse morrer. A hora que eu achei que eu fosse morrer, eu achei que fosse falar em português. Comecei a falar em inglês. I can't breathe, não consigo respirar. Falei, nossa, morri em inglês, que fino. Mas aí deu tudo certo, mas eu desisti. Aí eu vi que eu não teria condição de, em 15 minutos, aprender a mergulhar num tanque de 6 metros. Né? Aí eu falei, tira uma foto do raso. Aí ela tirou uma foto só para registrar. Aí sou eu em alguns momentos. Agora, como embaixador, você coordena, né? Sou ali o pessoal da América Latina, algumas pessoas que eu conheci, o Ed Buckby, que era amigo de Van Braun, uma sala onde a gente monitora o que está acontecendo na estação espacial em tempo real, né? Comidinha espacial, né? A gente pode ver, olha uma mudança, olha como é que era quando você ia no banheiro nos anos 60, né? Era assim, não tinha banheiro, agora não, agora tem o banheiro da estação espacial, é normal. Então aqui, esse tubo preto aqui, você faz o seu número 1, aí você faz o seu xixi aqui e o número 2 é aqui. Né? Aí você não pode fazer no banheiro, que se você fizer, você vai flutuar, vai tudo flutuar com você. Então na hora que você senta ali, suga, você fica preso, aí você faz o número 2, ele é sugado, solto para o espaço e queima. Agora o seu número 1, seu xixi, vai para essa máquina. Né? Ele é filtrado, então o que você bebe amanhã é o que você fez xixi ontem. Então só tem uma quantidade de água no espaço, você não toma banho, é super legal. Né? Você tem que tomar banho, é uma experiência bem interessante de conhecer. Pude ver como é que eles dormem de pé, né? Não se dorme sendo deitado na estação espacial, você entra no soquinho de dormir, você fica preso, senão você sai flutuando. Algumas esteiras para você fazer exercício e algumas fotos, a gente perto de algumas pessoas que fizeram palestra. E aí é o momento mais legal, que é a hora que, como embaixador, você vai contar. Aí, olha o título da palestra que eu fiz lá na minha. Um novo professor nasceu em 2017. Aí eu fui contar para eles o que aquele acampamento tinha me propiciado, como é que eu mudei, né? Aí sou eu contando para eles como é que foi essa mudança. Os americanos ficaram encantados com a ideia. Aí, eu mostrando o que a gente tinha feito, levei a foto das criancinhas, elas realizaram o desejo dela, que elas estavam na NASA, né? E aí os professores ficaram encantados, pegaram minha bandeira do Brasil e assinaram, né? Essa bandeira hoje ela está num quadro, né? Ela fica num quadro protegido. Tem mais de 100 assinaturas do mundo todo das pessoas. Já recebi um professor de lá, que quis participar do Conheciência, ficou uma semana comigo aqui no Brasil, ajudando a gente no projeto, é uma coisa bem, bem legal isso. E aí, no dia da formatura deles, a gente agora senta na frente, porque a gente é embaixador, né? De novo, faz pose e tal. E aí, lembra o Conheciência que a gente criou, que a gente começou em 2017? Olha ali, olha que lindo. Os nossos alunos ensinando para a criançada da primeira turma como é aprender ciência de forma prática. Agora, olha quantos assuntos eles trabalharam no nosso primeiro ano. Eles ensinaram tudo isso para crianças de 10 anos. Isso foi incrível. Né? E isso tudo, né, em 2017, a feira foi em 2018, isso tudo virou a primeira feira, né? A primeira feira do Conheciência. Aí olha os nossos voluntários, eles tinham jaleco, eles eram mini-cientistas. Né? E aí, olha, a gente atendeu uma escola municipal no primeiro ano nosso, então eram 41 voluntários, e a gente conseguiu lançar a sementinha, né, da ciência para 25 alunos. Hoje eles já estão o quê? 2017 que eu voltei? Começamos a trabalhar em 2018, né? Então já faz 4 anos, né? Já estão até no meio do ensino fundamental 2, né?
Ótimo. Aí, algumas fotos, olha para você ver, tudo de maneira prática. Isso virou uma feira. As crianças aprenderam, tanto os nossos que ensinaram, quanto as crianças. Isso foi em 2018, empolgados. 2019 a gente resolveu usar, né? Porque, na verdade, a gente queria o quê? O nosso sonho do Conheciência era o quê? O meu sonho inicial foi que... Quantas escolas municipais tem em Itajuá? Tem 21 escolas municipais. Qual era o meu sonho? Quantas particulares tem aqui? Quantas escolas privadas? Se cada escola privada adotasse 2 ou 3 escolas municipais, o Conheciência conseguiria levar ciência para todas as crianças do município. Eu tentei, não consegui resposta positiva de nenhuma, né? Então eu não ia poder ficar sentado. Então eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos adotar 2 agora? Vocês topam? Foi uma loucura em 2019. Que eram 2 escolas, eu tinha que ficar me desdobrando de sexta. Aí adotamos 2. A Venceslau Neto, foi aquela que eu fazendo a palestra para eles, e a Teodomiro Santiago, né? E aí a gente se dividiu, olha de novo, a gente ensinando, a cada 15 dias, sexta-feira à tarde. Gente, era incrível. Tinha sexta-feira que eles tinham prova de manhã, simulado no sábado de manhã, e não faltava, era sagrado. O sexto é dia de eu ensinar, é dia de eu levar conhecimento, né? Virou a segunda-feira, né? A feira do Conheciência. Olha como já aumentou. Atendemos 2 escolas municipais, já aumentou para 58 alunos voluntários, e a gente conseguiu agora dobrar o número de alunos que aprenderam. A gente conseguiu ensinar 55 alunos da rede municipal, né? Aí, olha, você vê, já está bem maior, né? As experiências. Aí, beleza, isso foi em 2019. Eu já tinha ido em 2017 para nós, 2018, 2019 não tinha mais o programa. Aí, em 2020, eu me candidatei de novo, aí eu ganhei uma bolsa, só que para ir para Houston, né? Aí, em fevereiro de 2020, um pouquinho antes da pandemia, fui eu para Houston, agora num treinamento um pouquinho bem diferente. Aí fui na NASA, sede mesmo. Aí, em fevereiro, cheguei lá, eram 600 professores do mundo todo, correspondente a 12 países, né? E aí são algumas fotos daquele momento, né? Pude estar na sala de controle que eles reativaram, né? A gente não pode entrar dentro dela. A mesma sala que foi usada para mandar o homem para a Lua em 69, você vê que elas são exatamente iguaizinhas, né? É a mesma sala. Pude tocar agora numa pedra da Lua. E aqui algumas fotos minhas em Houston lá. E o mais importante é essa foto. As conexões que a gente fez. As amizades que a gente faz com professores do mundo todo. Para você ver, essa aqui a Sharon já trouxe para falar no Brasil. Essa aqui vai falar amanhã com os meus alunos. Esse já falou 3 vezes. Esse é meu parceiro fenomenal do México em Houston. Esse aqui é o próximo do outro mês da Colômbia. E a gente vai conectando e ligando a educação, né? Mais algumas atividades nossas, né? Que a gente aprendeu. Pude conhecer mais 2 astronautas, né? Tom Jones e Chris Hadfield. Pude conhecer a primeira mulher que vai ser a diretora de voo. Então, quando o homem voltar para a Lua em 2024, você vai ouvir 10, 9, 8. É ela, né? A NASA está com uma preocupação absurda do empoderamento feminino, né? Então, todas as palestras eram quase todas por mulheres, né? A hora que o homem voltar para a Lua de novo, quem vai descer na Lua primeiro agora é uma mulher, não é um homem. Então, tem toda uma história por trás do que está acontecendo no universo científico. E aí, 2020, cheguei animada, cheguei de Houston, fera. Cheguei para os meus alunos e falei assim, vamos adotar 4 escolas? Eles, nossa, mas ninguém quer, a gente não vai poder deixar essas crianças sem. Vamos adotar 4? Vocês topam? A gente se divide. Arrumei até uns voluntários para me ajudar, né? Professores voluntários, né? Alunos. A gente ia adotar Geralda Cerávulo, Santo Agostinho, Venceslau Neto e Teodomiro Santiago. A gente fez a conta, olha que loucura. Eu fui falar para eles que a gente ia fazer o Conheciência lá, e aí sou eu com os alunos. Eram 150 que a gente ia atender. Ia ser ousado demais 2020. 150. E olha quanto eu tinha. Eu tinha mais de 100 voluntários para se distribuir nas 4 escolas. Estava tudo engatilhado para continuar o projeto em 2020. Aí veio essa coisa horrível chamado coronavírus. Acabou, ninguém vai mais para a escola, esqueça, não vamos fazer nada, fica todo mundo dentro de casa. Beleza, aceitamos. Tá. Foi fevereiro, março a gente já não voltava mais para a escola.
Quando deu abril, fiquei arrasado. Falei assim, meus alunos estão tendo aula até online e tal, mas e aqueles que iam esperar, que eu fui falar para eles, eles iam aprender ciência. O que vai ser dessas crianças do município? Aí eu lembro que era um domingo, acho que o João Eduardo todo mundo achou que eu era louco na minha casa. A gente tinha um grupo de WhatsApp com todos os voluntários, e falei assim, domingo, 4 horas da tarde no Zoom. Pra quê? 4 horas no Zoom. Aí todos os voluntários no Zoom, 4 horas da tarde, eu falei assim, nós não podemos ir, mas a gente pode levar até eles. Como? Vocês topam fazer o Conheciência à distância? O que é isso, Antônio Márcio? Vocês vão criar aulas e nós vamos criar um canal no YouTube e no Face. Nós vamos botar aula todo dia para essas crianças. As crianças não podem ir na escola? Tudo bem, mas elas devem ter celularzinho, elas devem ter acesso. Vamos botar 2 aulas todo dia para elas. Vocês vão dar aula para elas, não sou eu, não. Vocês vão ensinar, continua igual vocês faziam. Só que agora, virtualmente. Topamos. E produzimos, quando eu digo, eles produziram 2 aulas religiosamente. Na época, o vice-prefeito queria até saber o que era isso. A gente fez uma live para eles, para a gente contar o que era. E olha aí, criamos o nosso canal do Conheciência no YouTube. Tá vendo? Aí você tá vendo. Aí eu fui meio ousado, sabe? Eu fiz uma coisa meio maluca nesse. Eu não conformava de outras escolas. Não emplacar, não juntar com a gente num projeto tão legal. Aí eu fui meio ousado, catei uns alunos que eram meu aluno na escola de inglês, que eram de outras escolas, falei assim, ó, tudo bem. Você quer gravar uma aula para mim? Olha lá, você não vê 19, ó. Você vê Major Pereira, G9, Ângulo, Objetivo de Pouso Alegre. Toparam. Tudo bem, então vocês topam? Vamos gravar? Vamos. E aí foi sensacional, né? Viramos manchete, né, na Globo, fizeram entrevista com a gente no G1, viramos manchete na TV Minas, né? Por quê? Gente, religiosamente, nossos alunos produziram 80 aulas em 2 meses. Todo dia, 13h, era postado 2 aulas. A gente pesquisou o conteúdo do 5º ano, larguei na mão deles, quem quer água? Quem quer estado da matéria? Eles tiveram que estudar aquele conteúdo do 5º ano para produzir. Foram 27 aulas de ciências, 12 de matemática, 17 de história, 12 de geografia, até inglês a gente ensinou. Foi incrível esse momento, né? E aí, não só aconteceu aquilo, mas eu achava que os alunos do estado também precisavam ter uma chance maior. Aí, junto com o meu colega de Houston, fundamos Brazilian Aerospace Academy. Tá vendo um monte de camiseta do Major? Nós criamos um grupo para que esses alunos da escola estadual também pudessem ter acesso ao que está acontecendo na NASA. E aí, uma vez por mês, eu trazia convidados da NASA para poder conversar com eles. Era em inglês, eles tinham que treinar o inglês, eles adoravam, direto da fonte. Durante um mês, religiosamente, a gente criou esse grupo, né? Aí eu fui convidado para falar com os educadores da Ásia. Dessa conversa comigo, com os educadores da Ásia, surgiu o Edu Galaxy, né? Que é mais um projeto que funcionou durante 3 meses, a ideia dele era esse. Alunos nossos do Brasil, Malásia, Filipinas e Indonésia, eles criaram um grupo e durante 3 meses colaboraram entre si, né? Através de atividades espaciais coordenadas pelo grupo. Então, o nosso objetivo era sempre esse, compartilhar, 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 compartilhar. E assim a gente foi. E aí, 2021, eu ganhei de novo a bolsa, só que a bolsa foi virtual, né? Aí a gente foi para Houston de novo, né? Só que está vendo algumas fotos, aí pude falar do Conheciência, a gente pode contar, só que tudo virtual, a gente passou a ter palestras virtuais, com o Prêmio Nobel da Física, Jerry e outros mais. Foi bem emocionante essa experiência virtual nesse fevereiro desse ano, né? Aí começou 2021. Como é que eu vou fazer? Eu não vou abandonar de novo as crianças. Já tinha criado o canal do Conheciência, então não tinha mais como criar o canal. O canal já está lá, então todo mundo do município pode acessar o canal e aprender o conteúdo lá. E nós vamos fazer o quê, então? Aí chamei eu de novo, meus alunos. Olha, sabe o que é literatura de cordel? Eles falaram, não, literatura de cordel é aqueles poemas que você punha no Nordeste pendurado no varalzinho. Então nós vamos fazer o Conheciência em cordel. Mas o que é isso, Antônio Márcio? As crianças não estão indo na escola, elas estão proibidas, não podem ir por causa do coronavírus. Mas a gente descobriu que de 15 dias ou 20 dias, os pais tinham que ir na escola e buscavam as atividades e cesta básica e levavam para casa. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer varal com atividades de ciências. Vocês vão produzir kits práticos para essas crianças levarem para casa e trabalhar, para não deixar trabalhar com ciência, para não ficar sem ciência.
Gente, foi fantástico. Produzimos olha alguns kits que eu tirei foto. Produzimos e cada aluno, por exemplo, o João Eduardo produziu um tópico. Ele produziu 4 kits, porque a gente atendeu 4 escolas, então ele fez 4 kits iguais. Ele produziu 170 kits. Quando eu falo 170 kits, você pode então multiplicar por 4, que foram 4 escolas. Produzidos pelos 60 alunos voluntários. E aí a gente levou para as 4 escolas. Então a gente atendeu 140 alunos que passaram a ter o que fazer com um pouco de ciência nesse ano que eles não estavam indo para a escola, né? Aí eu botei algumas fotinhos deles, a felicidade, eles chegavam, ó, os kits estavam pendurados, aí na hora que eles pegavam os kits, ó, eles levavam para casa, eles estudavam, gente, era incrível. Eles achavam que eles eram professores, assim, o tio está perguntando isso, o tio tinha 14, 15 anos. O que você... Eles tinham que responder, tinha questionário, tinha que fazer a parte prática, deixa eu ver se tem mais um. Olha, eles iam, pegavam. Ou seja, a gente não deixou esse primeiro semestre que eles ficassem sem essas atividades, né? Então, essa história que começou com aquele professor, repito, que queria ganhar uma viagem de graça e que voltou transformado, por isso que eu gosto daquela palestra, eu tive que me reinventar. Lembra a primeira palestra que eu fiz lá no Barão? Então, desde 2018, eu tenho feito essa conversa, só que com eles é um pouquinho diferente de vocês. Desde 2018, essas algumas fotos, né, que eu saio, você me convida, onde você me convidar, eu vou com o maior prazer, né? Então, desde 2018, contando a dessa semana, sem contar de amanhã, eu já falei com 6.180 alunos, visitei 39 escolas, uma feira internacional, estive em 25 cidades, já estive nos 7 estados brasileiros, visitei 5 países virtualmente falando, e agora a meta é cada vez mais. Precisou, eu estou lá. Agora está sendo assim, ó. Ali, Pará, Brasília. Então agora eu consigo levar a mesma ideia do Conhecência, a mesma ideia do sonho para essas outras cidades que eu não poderia nunca, antes da pandemia, imaginar. Como é que eu ia imaginar que eu ia falar com uma cidade, Igarapé, não lembro muito bem, do Pará, que eu não sei nem onde ela é, como é que eu conseguiria imaginar que eu ia falar com essa cidade, né? Mostrar. E isso tem sido muito bom para mim, porque eu tenho visto que essas crianças estão precisando de um estímulo, elas precisam acreditar que elas podem chegar onde elas pretendem, né? E aí, agora, o nosso próximo passo, né? Agora o Conhecência vai virar o Conhecência Divertida. Lembra aquela música? Eu vivo sempre no mundo da lua, do balão azul? Então a gente criou agora o Foguete Azul. Então, na hora que aquela música canta, pegar carona nessa cauda de cometa, nosso lindo balão azul, nosso lindo foguete azul. Então, o que vai acontecer? Meus voluntários do Conhecência agora, na hora que liberar, porque por enquanto está só no planejamento que a pandemia não permite, nós vamos chegar nas escolas no nosso foguete azul. Foguete azul pode ser o nosso carro, uma van, alguma coisa. Aí os nossos alunos vão chegar assim, ó, como astronautas. E na hora que a gente chegar lá, a gente vai fazer um show de ciência. Então imagina, chegou, oi garotada, agora eu queria apresentar para vocês os nossos astronautas. Aí saem todos uniformizados, eles vão dar aula, shows para eles, espaço, experiências, vamos lançar foguete. A gente quer agora levar, mas para quem? Eu não quero mais na cidade, não quero nas escolas do município, eu quero alguém que precisa mais. Então nós vamos começar agora pela zona rural. E a escola que a gente escolheu agora para receber o nosso projeto piloto é a escola que fica lá no bairro Capetinga, essa é uma foto dela. Coincidentemente, fiquei feliz, na hora que a gente escolheu ela, eu fiquei sabendo que em fevereiro ela faz 100 anos. Essa escola celebra 100 anos. E o público muito, muito pobre. Crianças muito pobres. É esse público que a gente quer agora. Aqui a gente quer levar para eles, vamos estudar. Vamos estudar para a gente melhorar na vida, para a gente ser um profissional bom. É esse que a gente vai levar. E se deu certo agora, na primeira escola, nosso foguete azul vai visitar outras escolas da zona rural. E aí eu costumo terminar a minha conversa. Esse senhor aqui chama-se Jerry Woodfield. Isso aqui é ele, quando ele ajudou a resgatar o Apollo 13. Foi a única nave que não foi para a Lua, né? Aquela que estourou. Aí tem aquela famosa clássica frase, Houston, nós temos um problema.
quem ouviu foi ele. Ele que é o do alarme. Então ele foi o primeiro a ouvir: Houston, a gente tem um problema, então vamos solucionar? Então ele, junto com o grupo dos astronautas, teve que trazer esses caras de volta. Então ele ganhou medalha de presidentes, foi honrado, virou uma celebridade nos Estados Unidos, né? E ele era amigo de Armstrong, John Glenn, o cara é uma lenda espacial. E hoje ele, graças a essas idas, ele virou meu amigo pessoal, né? Ele tem 82 anos, não aposentou ainda, ele ainda continua trabalhando na NASA, né? Então, por exemplo, mandei uma mensagem para ele semana passada: eu preciso que você faça a abertura da feira, a feira da eletrônica da ET. Na hora. Antônio Maia, só me avisar a hora, liga o Zoom, faça a maior abertura para você com o maior prazer. Por que eu termino com ele? Porque numa dessas vezes que eu trouxe ele para falar com os meus alunos no Brasil, uma menina perguntou assim para ele: como você se sente sendo uma celebridade do espaço, né? Você conheceu o presidente? Ele falou assim: olha, na época ele tinha 80 anos, agora ele está com 82. Olha, logo logo eu vou encontrar com o meu criador. Aí na hora que eu encontrar com o meu criador, ele vai perguntar assim para mim: Jerry, o que você fez com os dons que eu te dei? Eu vou falar para o meu criador: eu compartilhei. Então é isso que a gente tem que fazer. Compartilhar conhecimento é a chave da educação. Enquanto a gente tiver pessoas, alunos, que têm essa boa vontade de levar ao outro, e aí vira empatia, colocar-se no lugar do outro, a ensinar, ninguém segura a gente do Brasil. Então isso virou minha meta, a minha missão, é estimular, fazer essa criançada sonhar grande, a levar a ciência onde ela não chega, a fazer dos meus primeiros voluntários, hoje ele já está desenvolvendo um foguete com propelente de querosene. Ninguém vai segurar esse menino, ele está nem feio no 2º ano já. Então essas são as alegrias que eu passei a ter, né? E a gente sempre lembra que quando Armstrong desceu na Lua, foi um pequeno passo para o homem e um gigante passo para a humanidade. Então, muito obrigado por vocês conhecerem a minha história, saber onde começou, o que eu venho fazendo, e conto com vocês da CA, né? Lógico, eu costumo dizer assim que uma vez perguntaram para a irmã Dulce: nossa, irmã Dulce, você pede dinheiro para político A, político B, político C? Eu não peço para mim, eu peço para os meus pobres. Então, se o A, o B e o C vai me dar, não interessa. Então, nós estamos desse jeito também. O Conheciência é de todo mundo. Então, se vocês quiserem nos ajudar de alguma maneira a gente levar, por exemplo, como é que vai ser a nossa nave azul, como que nós vamos chegar lá, porque será um prazer contar com o apoio de vocês, porque quem ganha com isso é a educação de Itajubá, a educação do município, principalmente os mais carentes, os mais simples, que estão esquecidos e que precisam de ter um pouquinho mais de educação. Muito obrigado, viu? Povo de casa, muito obrigado por ter ouvido minha história. André, alguma coisa? Eu tenho que responder alguma coisa? Nenhuma pergunta. Alguém tem alguma pergunta, povo do universo paralelo? Quem está em casa ou alguém quer saber alguma coisa? Estou à disposição. Não? Sim? Então, esse era o início, foi, né? Eu queria que fosse de todos, né? Então, eu queria, meu sonho mesmo era que outras escolas assumissem, né? Que o projeto do Conheciência não é do 19, não é do Antônio Márcio, é de quem quiser, né? Sim. Aham. Sim, sim, sim. Aham. Esse é o verdadeiro ensinamento. Se a gente tivesse os outros que nos adotassem, a gente ia. Agora eu estou trabalhando também na ET, né, em Santa Rita, e conversando com o diretor de lá, ele queria saber sobre o Conheciência. Então, provavelmente, a gente vai também levar o Conheciência para ser usado em Santa Rita, com as escolas públicas de lá. Porque eu falei: o Conheciência não tem dono, não é Antônio Márcio. Quem quiser, onde você quiser levar. Se você for espalhar a Conheciência, não precisa nem falar meu nome. O de menos, ensine. Então, se alguém quiser nos adotar, adotar para adotar mais escolas, será um prazer, tá? Tudo bem? Nadinha, André? Aham, beleza. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Foi bom ter contado para vocês, que eu falei para a Lúcia, né?
que quando surgiu a ideia do prêmio de Pereira, né? Eu falei assim, mas eu queria tanto contar a minha história. E no dia, você vê, Lúcio, eu não teria condição no dia do evento eu contar tudo isso para que todo mundo soubesse, né? Então foi bom que aí eu pude contar como tudo começou e saber um pouquinho dessa história, né? Muito obrigado. Agora a gente encerra? Como... Pode ser? Muito obrigado a todos de casa. Foi um prazer. Qualquer coisa, nos ajude do Conhecência. Obrigado.